graça e o amor os encherão. A provisão do Pai com os filhos seus, se entregue à renovação. Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa Renovação, um programa que tem abençoado vidas, um programa que tem alcançado vidas, e é com muita alegria que nós estamos dando início a mais essa programação abençoada. Eu quero primeiro já te agradecer pela audiência, você que tem assistido a nossa programação. Eu sou o pastor Eliseu, estou aqui com vocês aqui todos os domingos, também tem umas reprises que passam na sua TV aí, e é com muita alegria que nós fazemos essa programação, que eu tenho certeza que é levar a palavra de Deus à sua vida, ao seu coração. Essa é a nossa intenção, esse é nosso interesse. Hoje, por falar nessa palavra que nós queremos levar até você, uma palavra abençoada, que eu creio que vai abençoar a sua vida. Qual a posição da igreja? Essa é uma pergunta que nós fazemos hoje, nesses dias que nós estamos vivendo aí, nesses dias de muita crise no nosso país. E você não pode perder essa palavra. Convide outras pessoas para assistir essa mensagem, porque é uma mensagem que vai falar a posição da igreja com relação ao que vem acontecendo em nosso país. Afinal de contas, devemos protestar, sair pelas ruas, vestir as nossas camisas. Como deve ser a posição da igreja? Escuta essa mensagem e eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Muito obrigado, eu queria agradecer de verdade, não as pessoas só de aqui de Americana, mas de toda a região que tem nos acompanhado na sua casa, tem nos assistido. E é com muita alegria que nós recebemos você, é com muita alegria que nós recebemos e queremos levar até você também essa palavra abençoada. Muito obrigado mesmo, de coração. Fique agora com essa pregação, com essa palavra que nós vamos trazer para você, e depois eu volto aqui para as considerações finais. Até daqui a pouco. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 15, nós vamos ler apenas dois versículos, 1 e 2. Diz assim a palavra: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa, e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. Essa é a palavra que o Espírito Santo traz para nós nessa noite aqui. A Bíblia, ela conta a história do povo de Deus no período onde a nação foi governada por um rei chamado Asa. Eu não quero falar a biografia de Asa, mas eu queria falar um pouquinho da história para tentar introduzir ou falar alguma coisa do que Deus tem para as nossas vidas aqui. Diz a palavra em Crônicas que o rei Asa, ele foi um rei justo, um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor o concedeu paz no seu período de governo. Pelo menos um período de 10 anos não houve guerra sobre a terra. Tal a importância desse rei, de como ele se comportou na condução do povo de Deus. Eu quero usar esse exemplo da história para trazer uma mensagem de Deus a essa geração, pelo menos a esse povo, que eu vejo meio que perdido em tudo que vem acontecendo. Uma mensagem de Deus para os nossos dias. Eu quero contextualizar aqui com tudo que vem acontecendo e fazer uma pergunta: qual é a posição da igreja, vem comigo aqui, diante do cenário nacional que nós estamos vendo aí, vivenciando esses dias? Qual é a posição da igreja? Eu perguntei para o Senhor antes de começar a trazer essa palavra. Eu queria comentar um pouco antes de conduzir, fazendo um comentário sobre a situação do nosso país, dos últimos acontecimentos. Afinal, somos a igreja
E precisamos saber aonde estamos inseridos nesse contexto. Amém, queridos? É preciso nós primeiro entender a questão do que nós estamos vendo. Você sabia que o nosso país é um dos países mais corruptos do mundo? Mais corrupto do mundo. Alguém disse que a corrupção está no DNA do nosso país. É incrível, queridos. E não é na escala só do governo, não. Você pega em coisas simples. O pessoal que trabalha em prefeitura aí, que já trabalhou, o Elinho, sabe do que eu estou falando. O que tem de pastor que vai querer fazer negociata lá na prefeitura para poder ganhar alguma coisa, para tentar tomar troca, já começa por aí já. O pessoal gosta de mim lá fora, sabe por quê? Porque eu não fico falando dos outros não, eu falo da gente. Tem pessoas que batem o pau nos outros, né? Mas eu também faço isso de vez em quando, mas mais na gente. Se precisar ouvir, nós não temos problema de falar, amém? Você sabia que o nosso país é um dos países mais idólatras do mundo? A idolatria está por toda parte. Você sabia? Até no nosso meio tem muita idolatria, sabia? Camuflada. Idolatria não é só aquele ídolo que você vê lá de gesso, de pedra, é idolatria, sim. São ídolos que não fazem nada. E não podem fazer nada porque, segundo a Bíblia, eles são inertes. Interessante que a Bíblia fala que é semelhante a esses ídolos quem adora eles. Então, se você vê muita inércia nesse tempo, é por causa da adoração que esse povo faz a deuses que não podem fazer nada. Mas existe muita idolatria no nosso meio. Você sabia que o nosso país é um dos países mais promíscuos de todo mundo? Se você for para a Europa ou qualquer outro país que não conhece o Brasil, a primeira coisa que eles têm imagem do Brasil é que é um monte de índio. E desculpe o que eu vou falar aqui. Os homens lá, acham que toda mulher aqui, nenhuma vale nada, porque a imagem que passa lá para eles lá fora é a imagem do carnaval. Esse é o país que nós somos conhecidos. Agora eu vou falar uma contradição tremenda. Você sabia que o nosso país é um dos países mais cristãos do mundo? É incoerente, né? No versículo que nós lemos, no 2, seria importante a gente ler o 3, do capítulo 15. Olha só o que está escrito no 3. Ora, por muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem a lei. Irmãos, aqui a palavra ela se refere à nação que é a nação conhecida como a nação de Deus. A mesma incoerência que corria na nação que era uma nação que tinha o nome de Deus, acontece nos nossos dias. Quando eu olho para o Brasil, eu vejo um país cristão, porém sem Cristo. Quando eu olho para o Brasil, eu vejo um país religioso, porém sem Deus. O que eu tenho a falar aqui hoje, irmãos, é mostrar um posicionamento da igreja aqui. Quando ouvimos falar que a corrupção está no DNA do nosso país, aí vem a pergunta: o que a igreja tem feito ou o que devemos fazer como igreja? Aí eu começo a entender que o problema da nossa nação, quando eu falo nação, eu falo da nossa cidade, do nosso convívio, não é um problema simplesmente moral. Existe algo por trás. O problema da nossa nação é algo totalmente espiritual. Aí, queridos, que eu quero entrar, o que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Quem tem governado o nosso país, por isso, me perdoe que eu vou falar para vocês aqui, igreja do Senhor Jesus. O grande problema da nossa nação não é apenas, é problema também, mas não é apenas o governante que está na direção do país. Hoje, está sendo convocado para
para algumas igrejas se levantarem. Alguns pastores estão chamando para que a igreja coloque bandeiras, vem com a camisa verde e amarela, outros ou com a camisa, ou venha com a camisa preta no sinal de luto, ou com quem é adepto quem acha que vai ser golpe, vem com a camisa vermelha, como disse bem hoje no estudo aqui. Mas isso não é a solução da igreja. A igreja está se posicionando da maneira errada. Nós estamos tentando ver uma forma de moral apenas como se fosse algo que estivesse acontecendo naturalmente. Não é natural o que nós vivemos, o que nós estamos vivendo aqui. Ao invés da igreja se revoltar, ao invés da igreja fazer passeata, ir para as ruas, não é o papel da igreja fazer isso. Sabia que não é o nosso papel ir para as ruas? A igreja está sendo convocada nesses dias, querido, a fazer algo que Asa entendeu muito bem para a nação. Se você pegar o capítulo 15, você vai ver, eu gostaria de ler um pouquinho do capítulo 14, porque o capítulo 14, ele simplesmente faz um resumo do que aconteceu no capítulo 15. É uma situação inversa na Bíblia aqui. Era para ser o 15 ser o 14 e o 14 ser o 15, mas há um resumo no capítulo 14. Diz assim a palavra, no versículo 1: Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar nos seus dias, e a terra esteve em paz por 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Removeu os altares estranhos e os altos, quebrou as colunas, cortou os acerens. Mais devagar aí, amém? E mandou a Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Olha só o que ele fez. No capítulo 15, Asa, ele é advertido por um profeta, que chega para ele e fala assim: olha, Deus, ele vai fazer algo no meio de vocês, mas é preciso vocês entenderem uma coisa: vocês têm que buscar ao Senhor. Irmãos, a igreja, eu quero convocar vocês, todos que estão aqui. Vamos ver se vocês são homens e mulheres de Deus mesmo. O que fez Asa? Eu quero convocar toda essa igreja e todas as igrejas que estiverem me assistindo aqui agora, para que vocês, na próxima sexta-feira, entrem nas suas igrejas e comecem a buscar o seu Deus. A buscar o seu Deus. Nosso lugar não é nas ruas. O nosso lugar, nós não estamos numa esfera natural. O nosso lugar é na presença de Deus. O que falta para essa nação é Deus. O que falta para essa nação é Deus agindo sobre essa nação. Pode mudar o presidente, pode vir o impeachment, pode fazer o que quiser, não vai mudar se Deus não intervir nessa nação. Esse é o grande mal da igreja. A igreja acha que se ela colocar uma camisa, ela vai mudar a situação. Nosso lugar não é na rua, nosso lugar é de joelho na igreja, buscando e clamando ao Senhor. É isso que Asa fez. Mas como? Como buscar o Senhor? Irmãos, eu não sou antipolítico, não. Só que eu estou defendendo aqui as coisas de Deus, da igreja. Aqui eu não estou defendendo ninguém. Eu não visto bandeira e nem camisa de ninguém, e nem a igreja deve vestir, porque a igreja já tem a sua bandeira, e a sua bandeira é a bandeira de Jesus Cristo. Amém? Onde está o povo de Deus nesse contexto todo aí? Sabe, irmãos, eu falo de idolatria. Eu fico triste quando eu olho para o Facebook, por exemplo, e se eu anunciar aqui que amanhã, domingo que vem vai estar, sexta-feira que vem aqui à noite vai estar o Fernandinho, aí eu vou ver gente na rua aqui, filas na rua, sabe, para vir ver o Fernandinho. Tem acontecido isso aqui na nossa cidade. Eu não estou criticando quem trouxe o Fernandinho, eu estou muito triste com a igreja, porque se trouxermos, vamos falar de outro nome, um nome talvez Baruque. Se eu falar que vai estar aqui o Silas Malafaia, se falar, porque os homens, o nosso povo, eles são muito idólatras. Se falar que vai estar aqui o Cláudio Duarte, nossa, vai lotar isso aqui. Eu não estou fazendo crítica a nenhum desses homens não, irmãos, entendam por favor. O que eu estou querendo acordar a igreja do Senhor, é isso que o Senhor está trazendo ao meu coração. Que nós precisamos acordar como povo de Deus, porque a igreja deixou de clamar, a igreja deixou de buscar, a igreja deixou de buscar o Senhor, o Deus que pode fazer qualquer coisa.
E nos tornamos um povo idólatra, um povo que está atrás de aplausos, de aplaudir alguém, ou de satisfazer os desejos. Eu quero. Não, é isso que Deus está querendo levantar, um povo com compromisso no seu reino, um povo que faça diferença nesse país de verdade. Irmãos, é uma incoerência achar que somos milhares de cristãos, sendo que esses cristãos estão dormindo, estão vivendo uma vida aquém daquilo que Deus está chamando. E Deus está acordando o seu povo. Está na hora da igreja se levantar, para que essa maldição não venha sobre nós, não venha sobre nossas vidas. Tem gente com medo do que vai acontecer no futuro. Nosso futuro está garantido na presença de Deus, se Deus for o nosso Deus. O futuro do meu filho está garantido, o futuro da minha família está garantido, o meu futuro está garantido se eu estiver na presença de Deus. Aleluia! Bater palmas ao Senhor. Não existe crise que vem sobre nós. Asa entendeu muito bem isso como rei. Pastor, então o problema não é a Dilma, não é o Lula, não é o PT. Meu Deus do céu, tem irmão que já está com a foice na mão para matar todo mundo. Nós precisamos enxergar o que está por trás. Me perdoe os políticos, mas se esse país não mudar por Deus, quem entrar vai continuar da mesma forma, e às vezes até pior. Quando o Lula assumiu a presidência, todo mundo achou que seria a solução para o nosso país. O discurso dele era formidável. Pode pegar os discursos antigos, os mais antigos aí. E agora está nessa situação que está hoje no nosso país. E todo mundo com medo. Irmãos, eu saí essa semana para trabalhar. As fábricas estão paradas. O pessoal está falando de demissão em massa. Eu falei que essa semana era uma semana para a gente só contar vitória. Não sei, pastor, se eu for usado para falar isso, porque essa semana o que eu ouvi de notícia ruim. E eu queria falar e minha avó falou, não, é bênção. O pessoal chega para mim, e aí como que tá? Eu falei, tá uma bênção. Fui numa fábrica lá, o dono da fábrica, eu comecei a falar, o dono da fábrica se aproximou de mim, já está ali. Ele ficou de olhando assim, falou assim, cara, acho que é de outro lugar. Menos daqui do Brasil. Só contando bênção essa semana. Cadê o povo de Deus, irmãos? Você é ou não o povo de Deus? Uma nação que, sabe por que a nação ela acaba tendo o nome de nação de Deus e fica sem Deus por muito tempo? Porque ela fica sem sacerdote e fica sem quem ensine a verdade. Aí acontece o que está acontecendo. Aí é mais fácil falar, irmão, vamos vir todo mundo de camisa amarela, vamos descer para a Avenida Brasil, vamos fazer uma passeata. A Igreja Batista da Redenção já tem a sua posição no cenário nacional. Vamos deixar que todo mundo tire foto da gente e eu vou estar à frente lá, aqui para você que eu vou estar à frente lá. E aí eu não. Você pode ir lá sozinho. E não fala no meu nome, por favor. Eu não vou pagar esse micão, não. Porque não vai resolver. Nós temos a solução na mão e não sabemos usar essa solução. A igreja não é um Zé Povinho, a igreja tem o poder de Deus na mão. Quantos estão aqui? Sair às ruas protestar, colocar camiseta verde, amarela em sinal de protesto, preta em sinal de luto, não é papel da igreja. O que precisamos é buscar ao Senhor e clamar por Ele, pedir socorro por Ele. Amém? Asa tomou algumas decisões que eu gostaria de participar com vocês aqui. Quando o profeta foi até Asa, no capítulo 15, e ele fala assim, Asa, você tem que me ouvir. E talvez a minha voz nessa noite não é uma voz muito agradável às pessoas, mas o Espírito Santo fala, você tem que me ouvir nessa noite. Quantos estão dispostos a ouvir aqui? O Senhor, Ele está convosco. Já é uma notícia boa, sim ou não? Eu perguntei esse dia, quantos tem promessas de Deus aqui? Um monte de gente levou a mão. Você vai se surpreender nessa noite. Eu queria falar de algumas atitudes que Asa tomou depois que ouviu a voz de Deus. A primeira atitude que Asa fez, ele removeu os altares estranhos. Ele tirou a idolatria do meio do seu povo e convocou o povo a buscar somente a Deus. Sabe o que está precisando nesses dias?
fazer isso do nosso meio. Tirarmos a idolatria do nosso meio, irmãos. Você sabia que Deus não tem compromisso com você? E Deus não tem compromisso comigo? E Deus não tem compromisso com nenhum homem? Você sabia disso? Eu aprendo aqui pela Bíblia que o compromisso de Deus é com a sua palavra. Jesus certa feita disse assim: olha, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês podem pedir tudo o que vocês quiserem e isso será feito. O compromisso de Deus não é com o homem. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Então, pastor, para que Deus tenha compromisso com você, o que eu preciso? Eu preciso estar na palavra de Deus. A palavra de Deus precisa estar em mim. Não existe homem bom, não existe homem competente, irmão. Por isso que você vê, você fala assim: nossa, aquele pastor era uma bênção e hoje está no pecado, está vivendo errado. Porque saiu da direção. Quando sai da direção, deixa de ter aliança com Deus, perde a promessa de Deus. Porque sai da direção, sai de Deus. Deus continua fiel. Mas a palavra dele diz: se você me negar, eu também te nego. Eu não tenho compromisso com quem não tem compromisso comigo. Você acabou de ler isso aqui, queridos. O que Deus está chamando o seu povo é para que entre na direção que Ele quer. Que obedeça a sua palavra. E todas as promessas se virão sobre a sua vida. Quantos estão entendendo a palavra aqui nessa noite? É porque tem alguns homens que acham que Deus tem compromisso com ele. Já viu alguns homens? Deus falou e Ele vai ter que cumprir na minha vida. Sai da direção, miserável, para ver se Ele cumpre. Sai da presença dEle para ver se Ele cumpre. Se Deus fez uma promessa para você, Ele vai cumprir sim. Mas a palavra é condicional. A palavra é condicional. Está dizendo aqui: se você permanecer na minha palavra. Olha o que diz a palavra, o versículo 2. Não é isso que diz o versículo 2? O Senhor está convosco enquanto você estiver com Ele. Se você o buscar, você vai achar Ele. Mas se você deixar Ele, Ele também vai te deixar. É uma condição aqui. E essa condição que nós não gostamos de ouvir, porque nós achamos que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Pois se nós estamos na situação que estamos hoje, se a igreja está no pé que está hoje, é porque a igreja perdeu a direção de Deus há muito tempo. Está sendo dirigida por homens. Conversei com o pastor ontem, o pastor falou assim: pastor, eu estou tão decepcionado com tudo, porque eu não quero mais nem dirigir igreja. Eu falei: sabe por quê? Meu filho, porque você sempre serviu a homens. Eu também já servi a homens. E também já fiquei decepcionado. E já também achei que não tinha mais igreja boa. E também já achei que ninguém mais prestava. Mas quando eu comecei a servir a Deus, eu percebi que servir a Deus, Ele recompensa quem Ele serve a Ele, aleluia. Levante a sua mão comigo nessa noite. Está entendendo a palavra dessa noite? Oh, aleluia, Deus está querendo dar uma direção para o seu povo, aleluia. E a direção para o seu povo não é colocar a camiseta no peito e sair gritando, protestando para todo lado, não. A direção é para o seu povo, para vir na igreja, dobrar o seu joelho, clamar a Deus, pedir socorro a Ele, dizer: Senhor, eu quero te buscar de todo o meu coração. E Ele vai deixar ser achado por você. E você vai ver o que Deus vai fazer para essa geração, se você acredita nisso. Bata palmas ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Ele tirou a idolatria e Ele removeu os altos. O que é alto? Altos eram os deuses que eram colocados no lugar bem alto, o nome altos, para ser adorado. Sabe o que Asa fez? Ele foi naqueles lugares altos e falou assim: nenhum Deus vai ficar nesses lugares mais altos aqui. Deixa eu falar, não existe homem e mulher. Não existe ninguém que pode ser maior do que Deus na sua vida, nem a sua família. Se tiver alguém mais alto na sua vida, eu quero que você quebre essas coisas altas que existem na sua vida. Amém? A tua empresa não é mais alto na sua vida. Teu filho não é mais alto na sua vida. Sabe aquelas pessoas que têm os seus altares erguidos na sua cabeça que ninguém derruba? Pois nessa noite eu quero que você derrube, para que Deus venha mudar a história da sua vida. Nada pode ser mais importante do que Deus na sua vida. Faça aí uma análise para ver o que está sendo tão importante na sua vida. Se Deus é mais importante na sua vida, Ele tem que reinar no seu coração. Quantos estão aqui nessa noite?
Ele derrubou os altos, fez com que aquelas coisas fossem derrubadas para que Deus fosse... Aqui é só Deus e Israel, queridos. E Ele edifica cidades fortificadas, com muros e torres de vigia, portas de ferrolhos. Quando no capítulo 14 faz um resumo do início do reinado do rei Asa, no capítulo 15, conta como e por que ele resolveu tomar essa decisão. No versículo 2 do capítulo 15 traz uma revelação que eu acabei de falar para vocês aqui. Que muda completamente a forma de pensar sobre as promessas de Deus para nós. No versículo 2. Eu aprendo que Deus não tem compromisso com o homem. Deus tem compromisso com a sua palavra. Quantos estão aqui? Eu aprendo que sua promessa está condicionada à minha aliança com Ele. Quantos já fizeram aliança com Deus aqui? É assim, queridos. Deus fecha comigo e com você. Vamos fazer uma aliança aqui, óbvio. Fica na minha presença. Não põe nenhum Deus na sua vida, a não ser eu, Deus falando. Só adore a minha divindade. Seja fiel nesse caminho, nesse propósito. Fique nessa promessa. Fique nessa palavra. Vai vir o que vier. Não se iluda, não se venda, não troque. Se você se manter fiel assim, todas as minhas promessas, diz o Senhor, são para ti. Todas as minhas promessas são para ti. Você está entendendo a palavra de Deus aqui, irmão? Pode vir o profeta que vier, da onde vier, e falar para você assim: olha, Deus está falando, está mandando dizer que ainda esse ano, aquilo que você está esperando vai acontecer. Quantos acreditam que Deus pode falar isso? Eu estou acreditando que Deus pode falar isso. Mas se você se manter fora da presença de Deus e fora da direção de Deus, pode esperar o tempo que for, não vai acontecer. Deus pode até dar, pela vontade dEle. Mas a aliança que nós temos com Deus, eu posso continuar sendo um homem de Deus se eu continuar aliançado com Ele na sua promessa, na sua palavra. Amém, queridos? Eu aprendo que a promessa está condicionada à aliança com Ele. Então, se eu saio da direção, eu perco o direito da promessa? Sim. Se eu negligencio, eu posso perder aquilo que ganhei? Sim. Quebra teorias e teorias aqui, irmãos. Você já ganhou, é seu. Mas em Apocalipse fala assim: olha, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Eu poderia muito bem vir com a filosofia totalmente calvinista aqui, que a maioria dos batistas são calvinistas. Mas eu não quero discutir aqui teorias, mesmo porque eu estou por aqui de teorias humanas. Nós temos a Bíblia como nossa conduta, como nossa norma. Hoje cedo nós aprendemos isso, irmãos. Temos que ser humildes para continuar aprendendo, mesmo que tenhamos conhecimento. Deus está nos ensinando através da sua palavra, amém? Quando você se apega a alguma teoria, é perigoso que você crie uma ideologia, e essa ideologia possa ser contra a vontade de Deus. Porque a maioria das pessoas que defendem até a coisa errada, é porque eles acreditam que aquilo é certo, mesmo sendo errado. Aonde está a verdade? A verdade está no Pai das Luzes, a verdade está em nosso Pai. A verdade está relacionada no livro que você tem na sua mão, aí está a verdade. Asa, ele ouviu o que Deus tinha para falar. Tem muita gente que não quer ter nenhum compromisso com Deus, mas quer que Deus tenha compromisso com ele. Qual é a posição da igreja? Primeiro, a igreja tem que voltar a praticar os princípios daquilo que Deus nos ensinou. Irmãos, eu sonho em um dia anunciar aqui
sexta-feira é culto de oração e não ter cadeira para a gente sentar aqui. As pessoas vindo à casa de Deus por causa de Deus. As pessoas vindo à casa de Deus para buscar o Senhor. As pessoas vindo à casa de Deus para receber algo de Deus. Por causa do pastor que vai pregar? Não. Por causa do cantor que vai cantar? Não. Por causa do bolo que vai ser dado no culto? Não. Do cafezinho? Também não. O que vai ter de especial? Pastor, me diga, eu quero saber o que vai ter de especial, porque eu vou largar o meu serviço, eu vou largar o meu descanso para estar na igreja apenas para orar, apenas para buscar Deus, apenas para me voltar para Deus. Não, isso eu não quero. Eu quero me divertir, eu quero uma banda alegre, eu quero uma música que enalteça o meu físico. Eu preciso pular, eu preciso me alegrar, eu preciso de festa. Quando você precisava chorar, quando você precisava prantear, quando você precisava se humilhar, quando você precisava se arrepender, quando você precisava se voltar a Deus. Irmãos, nós estamos vendo hoje, não há diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Hoje a mesma idolatria que tem no mundo tem no nosso meio, a mesma pornografia que tem no mundo tem no nosso meio, o mesmo nível de adultério que tem no mundo tem no nosso meio, o pecado rola solto no nosso meio. E que povo é esse que não vem buscar a face do Senhor? Ô igreja, está na hora de nós proclamarmos a trombeta e falar, convocar a nação santa, convocar o sacerdócio real, convocar o povo de Deus. Vem, povo, vem buscar o Senhor, porque o noivo está chegando, o noivo está vindo. Acorda, igreja, acorda. Estamos envolvidos com esse mundo. Será que não deu para você perceber que está pertinho de chegar o momento? O Senhor está querendo adornar a sua noiva. Adornar a noiva, você é a noiva de Cristo, querido. Você quer ter paz na terra? Comece a buscar o Senhor. Venha sexta-feira buscar aqui. Por que sexta, pastor? Porque é o dia que nós é especial para buscar o Senhor. Eu estou falando por isso que é sexta. Todos os dias é dia de buscar o Senhor. Mas eu fico triste, querido, porque se traz uma pessoa famosa, enche a igreja. Eu estava afim de fazer uma pegadinha assim daqui, sabe? É que eu vou contar. E anunciar um baita de um cara famoso. Eu ia fazer igual aquela turma faz, aí ia me maquiar toda que chegar aqui, ó. Só para enganar todo mundo, pegadinha. Não é do malandro, não, é do pastor esperto. Você sabia que se acontecesse isso, a decepção ia ser tão grande, ia ficar só uma meia dúzia aqui? Porque esses dias atrás anunciaram uma cantora famosa, ela não apareceu. Tem meu irmão que saiu chutando na cadeira. O povo idólatra. O povo idólatra. Povo idólatra. Depois fica aí chorando, querendo colocar camisetinha, sair desfilando por aí. Quero convocar você, meu irmão, a acordar comigo, amém? O que o Espírito Santo falou para mim nesse dia foi algo sensacional, extraordinário. Nós precisamos realmente ver o que Deus tem para as nossas vidas. O que eu entendo nessa história da nação de Israel é que o rei Asa, ele entendeu que precisaria haver alguma mudança. E aonde vou mudar? E eu queria bater um pouco em cima dessa história de fazer cidades fortificadas. Irmãos, no período de paz que a nação viveu, foi o período que mais eles construíram fortalezas. E o que Deus está querendo trazer nesses dias, para mim e para você, são que nós criamos em nossa vida fortalezas.
Você precisa estar preparado para o que possa vir. Muros altos, torres altas. Em cada torre ficava um vigia de sentinela para ver o que poderiam acontecer. Portas com fechaduras. Esses dias eu preguei aqui sobre legalidades. O que tem de gente que dá legalidade para que o diabo entre na sua vida, faça você ficar deprimido, faça você ficar cheio de problemas, cheio de questionamentos. O que as pessoas vivem hoje tão malucas com seus pensamentos é porque a sua vida é uma verdadeira legalidade para o diabo. A sua casa é uma casa de portas abertas para o inimigo. Não existe muros de proteção. Cidades sem fortificação, sem fortaleza. Sabe, eu vejo gente ultimamente, crentes que se dizem crentes, tão frágeis, tão sujeitos, que eu fico muito preocupado, querido, com o estilo de mensagem que eu prego aqui. Me preocupo para saber se você vai querer voltar aqui. Olha só que loucura. Porque tem gente que não suporta a palavra e diz a palavra que nos últimos dias não suportariam a sã doutrina. A palavra nua, crua, reta, não vão suportar. Por isso que as pessoas preferem fábulas, preferem historinhas, preferem piadinhas. Eu me alegro e tudo bem. Hoje não se exige, hoje um pastor hoje que se ele se tornar, se ele fazer o que o mundo faz aí, um stand comedy, aí ele vai ter muito sucesso na igreja, porque o povo em si, ele gosta de pipoca, de circo, de palhaçada, para esquecer das suas mazelas. Mas o Senhor está dizendo, não quero isso com a minha igreja. Eu quero te fortalecer, meu irmão, o Espírito Santo está dizendo. Eu quero que você seja forte contra as astutas ciladas do diabo. Eu quero colocar muralhas para que o sofisma do inimigo não entre sobre a sua vida. Eu quero trazer sobre você uma condição para que ninguém, por mais sábio que seja, por mais filósofo que seja, por mais inteligente que seja, por mais que ele entenda sobre todos os assuntos da terra, venha e te engane, porque o anticristo está para se revelar a qualquer momento. E será que você não entendeu isso ainda? Meu irmão, o Espírito Santo está me incomodando para tratar com a igreja de uma forma mais especial. Você precisa fortalecer a sua vida, meu irmão. Fortaleza que você precisa. A tua mente não pode ser uma mente que fica ouvindo vozes e vozes, não. Você precisa colocar tranca na sua mente, tranca, fechadura. Ei, quando o inimigo chegar lá e falar, aqui não dá para entrar, aqui está fechado demais. Cidades fortalecidas, cidades fortificadas, mentes fortalecidas, mentes fortificadas. Satanás não terá domínio sobre você, o pecado não terá domínio sobre a sua vida. Está na hora de você fechar as portas. Está na hora de você subir os muros, tapar as brechas, colocar as torres de vigia, para que a hora que vem a luta, o inimigo possa passar por você e não conseguir derrubar você. Amém? Eu acredito que uma limpeza está sendo feita no nosso país. Quantos acreditam? Você tem que tirar o podre para que o novo revele. Mas pastor, então quem nós vamos pôr lá, irmãos? Vamos dobrar o nosso joelho. Deus, Ele comanda a história. Deus, Ele comanda a história. Vamos orar para que Deus, Ele faça entrar quem tem que ser, quem vai fazer justiça e diferença. Nós não somos da esquerda nem da direita, nós somos de Deus. Deixa eu dar uma notícia para você. Quem é povo de Deus aqui? E a notícia que eu tenho é que você é só forasteiro nessa terra. A palavra de Deus fala que a nossa cidade não é aqui. Nosso país não é aqui. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é celestial. Você luta por uma pátria que não é sua. Você veste a camisa por uma pátria que não é sua. Deve desprezar? De maneira alguma. Mas você tem que se posicionar como igreja. Qual é a posição da igreja? A posição da igreja não é na sola do sapato dos homens. A posição da igreja não é na igualdade dos homens.
O Senhor disse que Ele conquistou para a sua igreja uma posição. E essa posição, ela é no reino celestial. Nos lugares celestiais. É onde a igreja deve estar. Logo, a nossa visão não pode ser terrena e nem carnal. A nossa visão tem que ser celestial. A nossa visão tem que ser em Deus. Quantos estão aqui nessa noite, por favor? Quem está comigo aqui no nome de Jesus? Irmãos, a igreja, ela não é uma força, uma palavra. A igreja não é uma organização forte. Não. A igreja é um organismo vivo. Nós somos o corpo de Cristo. Se somos o corpo, Ele é o cabeça, Ele que comanda. Cristo é o nosso general, sim ou não? Cristo é o nosso comandante, sim ou não? Igreja, está na hora de nós nos levantarmos e começarmos a reverenciar aquele que merece honra, glória, louvor e adoração. Está na hora de o nosso Deus tomar conta verdadeiramente dessa nação. Não com um povo idólatra, não com um povo promíscuo, não com um povo que não sai do pecado, não com um povo que é metido em corrupção. Não, o Senhor quer levantar um povo seu, santo, especial, zeloso, de boas obras, que anunciam as obras daquele que manifestou sobre ele. É utopia isso que eu estou falando? Seria utopia, querido, se eu não quisesse, se você não quisesse, se você buscar. A Bíblia fala, se você me buscar, eu, diz o Senhor, me deixarei ser achado por você. Sabe o que o Senhor está esperando do seu povo? Que o seu povo só o busque. Pastor, se isso for verdadeiro na minha vida, eu quero fazer. Então eu não quero ter uma mensagem muito longa nessa noite. Mas eu quero bater em 2 pontos aqui e fechar a mensagem de hoje. Primeiro ponto. Você vai precisar fazer um esforço para abandonar aquilo que te prende. Mas segundo a palavra de Deus, veja o versículo 7 do mesmo capítulo, o que diz. Esse ponto eu quero bater com você aqui. Vós, porém, escute isso. Esforçai-vos. Antes de continuar lendo, olhe para mim aqui. Vós, porém, vai ter que fazer um esforço. Não é fácil, querido, querer sair das coisas erradas. Não é fácil querer sair das nossas ideias. Não é fácil abandonar aquilo que nos prende. Mas está dizendo aqui, vocês devem fazer um esforço e não desfalecerem, e não desfaleçam as vossas mãos. Sabe por quê? Porque o Senhor que promete, Ele cumpre. A palavra que fala para você se esforçar é a mesma palavra, fala por quê? Porque a vossa obra terá uma recompensa. A vossa obra terá uma recompensa, meu irmão. Oh, aleluia. Será que você não se alegra por isso? Tem gente achando, o que vai acontecer, pastor? Meu irmão, se você buscar ao Senhor, se você se esforçar, falar assim, olha, eu não estou nem aí para que os outros pensem de mim. Eu não estou nem aí, eu não estou pouco me lixando para que as pessoas falem de mim. Eu vou me esforçar porque eu quero abandonar o pecado. Eu quero ouvir a voz do Espírito. Eu quero entrar na direção de Deus. Pode ter uma certeza, vai se esforçar, mas terá a sua recompensa. Deus sabe recompensar, irmãos. Deus sabe recompensar. A tua recompensa não é humana, a tua recompensa é espiritual. Mas são recompensas que fará de você viver uma vida em paz. Quantos estão aqui nessa noite? Levante a sua mão comigo no nome de Jesus. Aleluias. Pai querido e Pai amado, Senhor Jesus. Senhor, nós estamos aqui vivendo uns dias difíceis, Senhor. Senhor, são muitas mensagens, Pai. São muita pregação, muitas pregações. Mas eu vejo que o povo não quer mudança, Senhor. O povo, Senhor, ouve por um ouvido, Senhor, e simplesmente, Senhor Jesus, vaza para o outro. Teu povo, Senhor, não quer o Senhor, Pai. Teu povo quer tudo menos o Senhor, mas o Senhor está levantando uma geração e, Pai, eu quero estar no meio dessa geração, Senhor. Meu Deus, eu não quero, Senhor Jesus, servir o Senhor, Pai, por fantasias, por ilusões, por falsas
falsas motivações. Eu quero servir o Senhor, ó Pai, porque o Senhor é o meu Deus, porque o Senhor é o meu Deus, aleluia. Eu fui chamado para o teu decreto, aleluia. Abaixe sua mão para ouvir o último ponto, o que o Espírito Santo está dizendo aqui nessa noite. E aqui eu queria mexer com algumas pessoas aqui. Asa, ele viu a necessidade de convocar a nação para renovar o seu altar. Asa sentiu a necessidade de renovação do altar. Ele falou assim: não basta apenas quebrar os altares, é preciso renovar o altar. Você vai precisar renovar o seu altar, querido. Eu sei que tem gente aqui que está com o altar já quebrado faz muito tempo. Eu sei que tem gente aqui que não sente a presença de Deus faz muito tempo. Eu sei que tem gente aqui que não vê mais o incenso da presença de Deus faz muito tempo. Mas você, eu tenho uma notícia boa para te dar. Se você o buscar, Ele vai querer te ouvir e você vai ser achado. Mas o Senhor, Ele não habita, Ele não desce em altar quebrado. O Senhor não desce em altar sujo. O Senhor não desce: pastor, mas meu altar está tão sujo. Pois agora eu convido você para renovar o teu altar. Renovar o altar, querido, não é vir fazer a minha vontade aqui. É fazer uma renovação de encontro com Deus. Versículo 8, por favor, coloque para mim. Preste atenção nessa leitura. Asa, tendo ouvido essas palavras, quando Asa ouviu o que Deus falou, sabe por que veio paz no capítulo 14, no resumo que eu disse? Olha só. Asa, tendo ouvido essas palavras, e a profecia do profeta filho de Oded, cobrou o ânimo ao povo. Lançou fora as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. E agora vem aqui: e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Sabe o que ele fez? Quando o Espírito soprou, ele falou assim, convocou todo mundo e falou assim: olha, nós vamos lançar fora tudo a abominação que é fora Deus. E nós vamos fazer algo agora. Nós vamos renovar o altar. E quando ele renovou o altar, sabe o que aconteceu, querido? Deus ouviu. E Deus concedeu 10 anos de paz àquela nação. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Sabe o que Deus está falando fortemente no meu coração? A tua prosperidade está dependendo da tua renovação do teu altar. Tem gente aqui esperando prosperidade. Tem gente esperando mudança aqui. A tua prosperidade virá se você estiver disposto a colocar para fora tudo aquilo que não é de Deus e colocar Deus no altar que lhe é devido, através de uma renovação do altar. Não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe dos santos dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Glória a Deus. E onde estiver, glória a Jesus, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, aleluia, não sabe viver. E onde estiver, chamar pela glória, a glória de Deus. Glória a Deus. Amém. Deixa eu falar algo para a igreja aqui. Glória a Deus. Aleluia. Há uma renovação aqui no nosso meio. Renovação espiritual. Amém.
Quantos estão aqui comigo aqui nessa noite? Aleluia. Levante suas mãos e adore ao Senhor por um momento, então. Aleluia. Bate as palmas ao Senhor, glorifica o nome dele. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Obrigado que o Senhor, que o Espírito Santo possa continuar falando e ministrando aos vossos corações. Glória a Deus. Olá, pessoal, estou de volta para comentar a respeito daquilo que vem acontecendo. Nós não podemos ficar alienados e como se nada tivesse acontecendo no nosso país. É com muita tristeza que nós estamos vendo o que vem acontecendo. Os noticiários são enormes. A gente vem assistindo aí, acompanhando pela televisão e vendo o que vem, e estamos vendo o que está acontecendo. E eu fico aqui me perguntando, e eu queria deixar uma palavra de Deus para você, uma palavra também que eu tenho certeza que você precisa ouvir. Você fica perguntando no seu coração aí, afinal de contas, aonde que nós nos encaixamos nisso? Né? Aonde que nós devemos ficar nessa situação? Devemos ficar calados? Devemos só orar? Devemos buscar um protesto? Devemos sair das ruas também? E eu queria dizer a você que é cristão, você que está vivendo esse tempo, e eu acredito que é um tempo difícil que estamos vivendo, que você como cristão se posicionasse sim. Se posicionasse nos seus cultos de oração, se posicionasse na sua igreja, em favor de buscar o Senhor. Nós pregamos agora, acabamos de pregar sobre isso, e muitas pessoas esquecem que serve a um Deus poderoso. Nós não servimos a um Deus apenas religioso, nós servimos a um Deus que pode agir. E se nós queremos uma mudança de fato na nossa cidade, se nós queremos uma mudança de fato na nossa nação, nós precisamos buscar o Senhor de coração e buscar o Senhor de verdade. Eu convoco você a não sair das ruas, você que é pastor, você que tem a sua igreja, eu convoco você a não sair gritando por aí palavras de protesto. Eu convoco você a ir até a sua igreja, clamar ao Deus que você serve, buscar a Ele, porque segundo a sua palavra, Ele virá a socorro do seu povo. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é um socorro bem presente nos momentos de angústia. Então, por isso, eu convoco você irmão, você que conhece a Deus, você que conhece o Senhor, que você busque o Senhor de coração e que a tua vitória, ela venha do céu e não dos homens. Que o Senhor possa escolher verdadeiramente um comandante dessa nação. Que o Senhor possa realmente trazer uma pessoa que faça a diferença, seja ela de qual partido for, mas que venha fazer a diferença. Nós não estamos aqui favorecendo ou falando mal de quem quer que seja. Não é a obrigação da igreja e não é o dever da igreja fazer isso. Não é o dever da igreja gritar e se posicionar contra qualquer pessoa que seja. O dever da igreja é buscar o Deus que ela serve, para que esse Deus, ele venha realmente fazer algo sobre essa nação. Deus te abençoe, fiquem com Deus. Querendo Deus, estaremos sempre juntos nessa mesma programação. Fique na paz, que o Senhor te abençoe. Olha lá, estamos juntos sempre. Até mais. Em sua família é bênção de Deus. A graça e o amor os encherão. A provisão do Pai com os filhos seus. Se entregue à renovação. Alexandre Rodrigues. Alexandre Rodrigues é uma empresa qualificada no segmento de montagens, instalações, manutenção e automações elétricas e eletrônicas, hidráulica e pintura. Seja na sua casa, no seu prédio, comércio ou empresa, a Alexandre Rodrigues conta com profissionais altamente qualificados, prezando pela qualidade e eficiência nos serviços prestados. Alexandre Rodrigues. Aluzine Ferramentas. Monte seus móveis planejados de uma forma simples, rápida e com total precisão. Aluzine Ferramentas. Agora é possível qualquer pessoa montar móveis planejados através de nossos exclusivos gabaritos de montagem. Utilizando dispositivos de fixação para montagem como cavilhas, VB, minifix, rafix e dobradiças, você conseguirá montar facilmente o seu móvel desejado. Monte lindos móveis planejados com simplicidade, rapidez e precisão. Aluzine Ferramentas.
com 5 lojas para melhor atendê-lo, 3 lojas em Americana e 2 em Piracicaba. Laços de Fita, pijamas, lingerie, moda praia e fitness. Na hora de comprar medicamentos, passe na Drogaria Americana de sua cidade e veja a diferença. Na Drogaria Americana você encontra as melhores marcas de medicamentos genéricos com até 92% de desconto. 92% de desconto é só na Drogaria Americana. Pode pesquisar. Só uma grande rede pode oferecer grandes descontos. A rede de farmácia do seu jeito é a Drogaria Americana.